Eu vou tentar, de forma preliminar, apresentar mais ou menos o itinerário daquilo que eu me propus dizer a vocês acerca dessa temática, né? Que a gente a colocou como uma provocação, né? Admirável aquilo que se admira, aquilo que se venera, e o ano novo que coloca esse admirável uma perspectiva da temporalidade. A condição humana, ela tem uma necessidade de estabelecer sentido, e com isso ela vai criando convenções para estabelecer uma certa segurança lógica daquilo que é a realidade. Então, se a gente for pensar a temporalidade do próprio ano, a gente acaba descobrindo que há diversos calendários que têm diferentes compreensões dessa temporalidade, no sentido simbólico, no sentido conceitual, no sentido religioso, em diferentes sentidos. Mas o ponto crucial da minha fala, daquilo que eu pretendo falar aqui hoje, diz respeito ao seguinte: a ideia do novo me parece uma obsessão da modernidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente for pensar, por exemplo, a partir da metafísica clássica, Sócrates, Platão, Aristóteles, a gente percebe que não é um novo, porque quando a gente pensa o novo como outro fenômeno, como algo que aparece, que sucede aquilo que apareceu e que continua sucedendo, a gente parece estar num plano de experiências incessantes, que por serem incessantes não nos traz necessariamente uma plenitude. Então essa obsessão sobre o novo, eu quero dizer o seguinte, porque nessa perspectiva, o que se queria saber não era na verdade o novo, era o que sempre esteve. Então, se eu for pensar, por exemplo, a partir de Platão, a gente vai perceber que o que Platão quer nos dizer não é algo novo, mas aquilo que sempre esteve, que são as ideias eternas. As ideias eternas, a ideia de eternidade não é nova nem velha, porque a eternidade não se encontra na temporalidade. Então, eu não posso dizer que o eterno é o que passou, o que é e o que será. Não é nenhuma dessas coisas. E as ideias nessa perspectiva estariam numa relação de verdade, por não se encontrar no plano de uma sucessão. Então, descobrir isso que é verdadeiro, para começar a apontar uma reflexão sobre o novo, não numa compreensão moderna e contemporânea, mas sim um novo como aquilo que nos distancia, na verdade, daquilo que sempre foi. Então, mais ou menos a partir desse ponto que eu queria começar a falar, né? A partir dos fundamentos de uma mudança de compreensão acerca do que se entende por novo, uma vez que o novo passa a ser uma obsessão na modernidade, porque sempre se quer rupturas e rupturas, instalação de novos sistemas, instalação de novos valores, de novos estados, de novas políticas, e o ano novo é a instalação também de novas perspectivas nesse sentido. Então, pensar a ideia do novo como uma espécie de escapatória de algo mais visceral que a gente precisa enfrentar. Essa conversa trazendo alguma coisa da filosofia, ou seja, algumas definições que ao longo do tempo alguns filósofos tentaram dar o que é primeiro o tempo, né? Já que a gente está falando de um aspecto temporal. Ao falar de ano, a gente fala de contagem do tempo, a gente fala, portanto, de uma noção de um lapso, né, no passado. E também algumas experiências humanas, alguns exemplos que possam se conectar com essas falas, para a gente tentar também concretizar esses conceitos. Alguma coisa da ciência e alguma coisa da religião, para fazer essa conexão em pontos que às vezes são necessários para a gente poder se indagar se de fato estamos todos a falar do mesmo tempo. Se o tempo é uno, não é uma coisa só, por que vários conceitos, por que várias definições, por que vários olhares sobre uma coisa que é una. Então a gente vai tentar caminhar também por aí. Zé. Olá, boa tarde. Eu, talvez, na posição de psicóloga, falando a partir da psicanálise, eu talvez traga primeiro como questão
tempo é esse, como sentimos o tempo, como essa cronologia, como esses determinantes, como esses imperativos de cultura me marcam, chegando até a pensar que certas datas do ano são bastante marcam o sujeito, levando até momentos de pessoas que recorrem ao suicídio durante algumas datas, como a Semana Santa. Se a gente for ver pela via da epidemiologia, durante o ano a gente tem marcos de datas que tem maior índice até de suicídio. E talvez pensar essa virada de ano também por essa via que me marca e que eu sou marcado por isso. Questionar por que eu estou nesse lugar. Questionar também que tempos são esses. Que virada de ano é essa? Por que essa lei que vem para me marcar e dizer que o tempo mudou? Então, vários questionamentos que podem talvez me deslocar de certos lugares e me talvez trazer o novo. Porque o novo só pode surgir se eu abrir mão de alguma coisa que eu sou marcada. Não tem como surgir o novo porque a data mudou. Só pode talvez, né? Talvez, tá, gente? Esse novo talvez só possa advir se eu, às vezes, der um pé atrás e permitir, através, talvez, de um certo vazio, que esse novo venha. Porque, na verdade, o novo pode ser um horror. Se a gente for escutar as pessoas de pertinho, o novo sempre assusta. Mas, como o Marco Aurélio falou, o novo também traz esperança. Né? Tudo que eu não fiz, que eu prometi durante um ano, eu posso prometer de novo. Importante. Como eu havia comentado até com o Rogério, na nossa última reunião, a respeito do tema, né, sobre a questão do tempo admirável. Vocês estão me ouvindo bem? Sobre a questão do admirável ano novo, né? Que isso remete a muitas perspectivas e expectativas, melhor dizendo. E geralmente, numa virada de ano, embora a gente tenha isso como um marco cronológico, independente da pessoa, acho que até a mais pessimista, né? Sempre a gente se coloca numa posição do advento, né? Do novo, daquilo que vai surgir. É o plano novo para entrar em forma, é a busca do sonho que eu deixei para o ano passado, viradas de relacionamento, pessoas que demarcam o tempo, não, o ano só começa depois do carnaval, né? Tem muito isso, tem muito essa questão da coisa nova, dos planos novos, né? Do que o próximo ano nos reserva. E para não me alongar, eu, pelo menos na minha fala, eu vou discorrer um pouco sobre essa questão do novo enquanto virada cronológica, né? Se realmente é novo isso que está acontecendo, se é uma continuidade, se eu me agarro a esses marcadores temporais, né? Se o ano não acabasse, se os dias realmente seguissem adiante, eu teria esse espírito de renovação, de mudança de planos, né? Por que meu plano não pode ficar para o final do ano? Porque necessariamente eu tenho que começar a minha dieta na segunda-feira, né? Essa novidade, porque segunda, que já tem nome de segunda, que já é o segundo dia, não é o primeiro, mas na cabeça da gente é o primeiro dia. Então, assim, é muito essa questão do tempo cronológico enquanto invenção humana e a questão da expectativa do novo, com essa chamada virada de ano, né? Então é mais ou menos sobre isso que a gente vai discorrer e outras nuances, pegando o gancho que o Patrício falou, dessa questão do social, né? Como é que o mundo se comporta em relação ao novo. Não só eu, enquanto proposta para esse novo, mas o mundo cotidiano, social, o que ele se aproveita disso para me ofertar a ideia do novo, né? O lado positivo e os lados
acordo com a perspectiva de cada um. Boa tarde a todos e a todas. Falar sobre o admirável, mundo novo, essa relação tempo e ser, exige uma compreensão sobre, e aí a minha fala, da abertura, sobre como são organizadas as relações sociais. Porque o mundo é compreendido a partir das interações dialógicas, porque é nelas que são produzidos os sentidos de mundo. O mundo que, a forma como nós vemos o mundo, como nós o compreendemos, está relacionado a significados, sentidos produzidos nessas interações. E essas interações, elas acontecem em um espaço-tempo que as organiza. Esse espaço-tempo é necessário para que isso aconteça. Bem, nós podemos perceber isso no romance. Os romances que são publicados, eles são organizados em uma espaço-temporalidade que possibilita as interações nas quais são produzidos os sentidos para compreendermos o mundo. Por isso, quando nós falamos do admirável mundo novo, só pode ser compreendido a partir da compreensão das interações dialógicas, que só podem ser lidas em espaço-tempo. Por isso, a grande questão que é colocada para se perceber sobre o mundo e a leitura desse que é novo ou daquilo que é o mesmo, é como conseguimos identificar as coordenadas espaço-temporais. Que tempo é esse? Em que espaço ele se desdobra? E como a partir disso podemos compreender o nosso mundo. Os sentidos relacionados a eles. Porque aconteceu algo nas relações que mudou o sentido do tempo e que trouxe ao status ou ao estatuto de validade não só o passado como reflexivo da mitologia e nem só o presente como uma contemplação filosófica, mas a expectativa do futuro, que implicou na liquidez, no movimento, na dinâmica dessas relações. Então essas relações produziram um novo sentido de tempo, que é o futuro, que nós trazemos em nossa expectativa e que nos possibilita construir uma resposta emocional a ele, o novo, o que vem, o futuro, você está se preparo, que o mundo do trabalho está dizendo preparatório. Então todas as expectativas é um deslocamento de uma percepção de tempo que mudou, porque na base as interações mudaram. O que fez mudar as interações? Porque elas precisaram mudar primeiro para mudar o sentido e, portanto, afetar o tempo e trazer o sentido de expectativa. As revoluções econômicas. E aí você tem a indústria, porque quando muda tudo aquilo, muda na nossa do tempo. Por isso que nessa dita quarta revolução industrial que nós estamos vivendo, de uma tecnologia diferente de outras épocas, e uma aceleração muito grande, traz também novos sentidos de temporalidade. Por isso que essa perspectiva do tempo vai começar de novo. Que eu acho interessante. Ligado a isso, você falou que, claro, a gente acabaste de fazer um muito concreto do que foi essa mudança. Não sei se você percebe também que com esse novo, que se torna também agora uma imposição, quase que uma imposição, será que a gente não tem a percepção de que também há uma urgência em tudo, com esse novo, que é demandado a todo tempo? Parece que surge também, será que não surge junto com ele uma demanda de urgência, mesmo naquilo que não é urgente, E com isso, a questão de que esse futuro, que antes, para essas demarcações históricas que você bem falou, ao modo clássico, que parece que era assim,
distante, né? Antiguidade, depois Idade Média, depois moderna, depois contemporânea, parece que eram coisas bem distantes uma da outra. Hoje parece que o futuro está chegando cada vez mais perto do presente. A gente não vê mais o futuro como aquilo lá no porvir, um porvir que eu não sei, né? Não sei se eu vou chegar, mas ele tem que estar lá sempre posto como porvir, porque senão eu não projeto, né? Eu não trabalho, eu não faço as coisas. Será que vocês não percebem também um encurtamento desse futuro, né? A partir dessa perspectiva de que tudo agora é urgente, tudo tem que ser feito porque vem aí, você tem que trocar de aparelho celular, porque antes uma tecnologia que passava 10 anos para ter um aperfeiçoamento, hoje em um ano começa a ficar obsoleto. O que vocês acham disso? Eu acho que, desculpa, mais ou menos como ele falou sobre a questão das revoluções econômicas, né? O mercado faz isso. Era mais ou menos o que eu ia falar a respeito da questão de como o mundo, a sociedade age em relação ao novo para a gente. Os produtos hoje são feitos para durarem pouco tempo, para ter essa rotatividade do novo, né? Você vê lá na década de 80, por exemplo, a pessoa tinha um carro, passava uma vida com aquele carro ali, né? Hoje, às vezes nem só pelo desejo, mas pela própria necessidade, o carro já começa a apresentar vários problemas depois de 3, 4 anos aí de uso. Isso te força, e assim é o computador, assim é o celular, e etc. Parece que a gente tem, por mais que eles possam negar, mas nós temos a noção. Tem um conceito, não sei se vocês sabem, chama-se obsolescência programada. Muitas coisas hoje são feitas para não durar mesmo, são feitas para não durar. E aí, o mercado, ele atinge, mata dois coelhos com uma cajadada só, como se diz. Porque ele atinge a questão do desejo, né, que é inerente nosso, sobretudo na contemporaneidade, né, como ele falou, depois das revoluções industriais, o consumo, e o próprio, sabendo disso, o mercado sabendo disso, a própria projeção do produto final, ele é super perecível, né? O tempo, novamente o tempo, a durabilidade dele é menor. Todo mundo aqui, julgando assim, acho que se tiver alguma exceção, não estou... vai ser pouquíssimos, mas aqui todo mundo presenciou, evidentemente, o advento dos celulares. A gente lembra o quanto durava uma bateria de celular, né? Hoje, antes do final do dia, ela já está precisando de carga, né? Se não me engano, tinha bateria na época, quando surgiu o Nokia, aquele grandão, acho que durava uma semana, vários dias, né? Se eu não estiver exagerando. E a gente já reclamava, achava que já gastava muito rápido, né? Hoje, determinados celulares, ainda mais se já tiver certo tempo de uso, antes do final do dia já está precisando, metade do dia já está precisando de carga, né? Então, assim, e mesmo que inconscientemente, a gente vai projetando isso, não só para o mercado de consumo, mas também para a nossa vida pessoal. A gente vai absorvendo isso, né? As pessoas não lutam mais tanto, por exemplo, na questão de um relacionamento, né? Não está dando certo, vamos para o novo. A fila anda, né? Acaba e tal, não sei o que. Antigamente, pelo menos, assim, a gente tinha noção de que se lutava mais. Claro que aí vai entrar outros elementos também nessa questão do novo. Tipo, a mulher era mais dependente do homem, a sociedade já era machista, mas a mulher não tinha tanta essa liberdade. Então, assim, muitos relacionamentos, a gente também tem que levar em consideração isso. Muitos relacionamentos não iam para o novo pela posição do status em que a mulher estava, se encontrava, né? Tinha aquela coisa, nossa, como é que eu vou me separar? O que a sociedade vai dizer de mim? E olha que isso já vem, né, de certo. Lá no final dos anos 70, dos anos 80, com toda a revolução feminista e etc, esse cenário mudou. A mulher sendo inserida no mercado de trabalho, é um novo mundo para a mulher. Ela não precisa mais estar naquele relacionamento fadado ao fracasso, né? Isso também gera uma expectativa do novo. Mas o mercado, voltando para a questão do mercado, ele é todo projetado em cima disso, né? Dessa expectativa. E se faz valer dessa noção cronológica do tempo. A virada do ano sai o novo modelo do carro, né?
O novo modelo do salário não é no meio do ano, é no início, né? O novo campeonato de futebol, aqueles jogadores já não servem, tem que fazer novas contratações. Então, todo tempo você está sendo bombardeado, a nova camisa do time, aí, aquela que você tem já não serve mais, você tem que comprar, por mais que ela esteja boa, mas você tem que comprar uma nova, porque aí a gente já entra numa outra coisa, que é a questão de estar na moda, né? A gente meio que absorve essa terminologia. Então, o mercado te bombardeia todo o tempo. E quando você menos percebe, até a tua vida pessoal, até o lado abstrato da tua vida, que você acha que tem controle, você está fomento, né? Você está com sede do novo. E, como a Gisele falou, as datas, elas acabam tendo um efeito muito forte na pessoa, como eu disse, essa questão do novo, da perspectiva. E a virada de ano, 31, vestir branco, vestir amarelo para trazer dinheiro, né? Não tem essas crendices, né? Aquela coisa toda. Outro dia até vi um meme aí, que dizia assim, alguém sabe me dizer que esse pessoal que vestiu amarelo, seu dinheiro já caiu na conta? Então, assim, a gente vai se agarrando, mas ao mesmo tempo que pode parecer que a fala é crítica, do ponto de vista negativo, como a Gisele disse, vou renovar minha promessa daquilo que eu não fiz ano passado. Poxa, mas esse ano também tu não vai realizar, vai ficar na promessa. Mas não seria até pior se não tivesse a tal promessa, né? Então, assim, porque a promessa, ela te dá um alento, esse novo, ele te dá um respirar, né? Não necessariamente você vai concluir essa promessa, perder esse peso, você tanto promete aí já há uns 10 anos, né? Mas te dá um alento, né? Não, esse ano eu emagreço. E gera uma decepção, porque às vezes no final do ano está mais pesado do que ano passado, né? Então tem um pouco isso. Então eu acho que é um meme isso aqui, de que adianta um ano novo se dentro de você continua tudo igual. É uma coisa, uma bobagem talvez, mas é uma questão de que adianta esse mundo novo se dentro de cada um continua tudo igual. Então, bem a partir desse ponto, eu trago a perspectiva do tempo, que o tempo está sendo bastante falado aqui, do tempo cronológico, do tempo simbólico, do tempo que nos marca, do tempo, gente, que tem objetivo até de controlar a nossa pulsão. Quem bota o despertador, às vezes acorda antes do despertador. Olha que controle bonitinho da pulsão. Da pulsão do corpo, do biológico, do movimento, até inconsciente. Que eu desperto antes do despertador, talvez para que eu não seja pega. Então, é um certo controle de corpos. O tempo controla os corpos. Aí eu posso dividir o tempo em 3 tempos. O tempo cronológico, que está sendo falado, na verdade esse tempo foi sendo buscado, remontado, antes era pensado a partir do Sol, antes era pensado a partir do tempo, antes era pensado a partir das distâncias, e aí o homem sempre buscou uma certa medida para dar forma, ou seja, esse tempo simbólico dá forma ao nosso movimento de vida, do levantar e do despertar. O capitalismo vem e aproveita esse tempo. O tempo da gente, será que virou dinheiro? As pessoas dizem assim, tempo é dinheiro, mas o tempo não é dinheiro. O tempo é o tecido das nossas vidas, e que a gente esquece querendo que o dia acabe mais rápido. Mas eu não posso deixar também de trazer o que está ao fundo do tempo, que é a morte. Esse tempo que corre, que seria o tempo real, o tempo simbólico vem para recobrir esse tempo real, que é o tempo assustador, que é o tempo do horror, que é o tempo que eu não sei. Então a morte vem nessa continuidade desse tempo, que dia após dia, ao final da experiência, vai ser a morte de todos os seres. Não tem como escapar. Então, falar de tempo, não tem como a gente não trazer a morte.
Tanto que as pessoas às vezes vão despertando, né? 50, 60. Aí tem, acho, não sei se é no mito de Sísifo, que diz assim: o tempo corre rápido demais e a consciência chega tarde. E as doenças, elas servem também para isso, para a gente às vezes acordar desse tempo da continuidade, do tempo da ausência de consciência, do tempo que eu sou imortal, da minha onipotência. Então, às vezes, essas doenças, o tempo, os traumas também fazem corte no tempo. E é importante, porque só vai haver despertar, talvez só vai haver mundo novo, ano novo, quando eu despertar. E que não quer dizer que é virada de ano. Eu posso despertar no carnaval, por exemplo. Eu posso despertar no Natal, eu posso despertar no meu aniversário, eu posso despertar com a morte de um ente, de um parente. Então, esse ano novo, lógico que aqui é propriamente o ano novo, né, virada, mas a gente pode pensar uma vida nova a partir de traumas, de crises, de rasgos. E isso é que eu quero talvez trazer para vocês. Não tem espaço. Aí, voltando para os 3 tempos que eu falei, é o tempo cronológico, que está sendo falado, que é o simbólico, que é o que marca, me determina. O tempo lógico, que aí sim eu venho trazer o tempo do psiquismo, que é esse tempo que eu não sei às vezes que dia é hoje. Eu me perco no tempo. Que horas são? É o tempo do susto, é o tempo do inconsciente. E digo para vocês, dentro das patologias do social, a gente também tem os tempos, temos as doenças do tempo, as patologias do tempo. Uma pessoa em melancolia, o tempo dela é diferente. Uma pessoa em depressão, o tempo dela é diferente. E é às vezes nesse ponto aí da diferença que eu posso ter a chance de aprofundar minha existência. Porque se eu ficar só no carnaval, falando metaforicamente, eu nunca vou me dar conta do tempo, porque eu estou todo tempo em festa. Então é bem importante pensar esse tempo nesses 3 tempos. Simbólico, que é o que o homem veio e recobriu, esse tempo que vai no caminho para a morte, e o tempo do psiquismo, que é esse que talvez mudando, pode mudar o meu ano, porque se ele não mudar, não muda. E lembrando aqui, só para devolver a palavra para vocês, quando a Clarice Lispector morreu, que o Ferreira Goulart soube, ele fez um comentário que eu achei interessante. Ele diz assim, que ela é importante, tá, escritora, morreu, mas as folhas continuam batendo com o vento. Ou seja, o tempo vai continuar. Considerei interessante essa fala, assim, pensar o tempo, não se pode compreender o tempo fala da experiência. Está totalmente relacionado à experiência. E essa experiência que nós temos hoje, destaca-se dessa experiência de nossa época, a estética. Essa experiência estética é o fundamento das experiências. Né? Ela traz a imagem, uma imagem impregnada de valores. Você está andando aqui no shopping, você está tendo todo o tempo uma dinâmica de experiência estética. Em um espaço-tempo irrepetível. Você passou ali e volta. Né? Promoções que tiveram já acabaram. Né? E isso que é interessante porque não tem como. E aí eu quero destacar, deslocar o posicionamento para olhar outra temporalidade, que é essa temporalidade que não tem como não mudar em mim. Né? Dentro de mim não vai ser igual ao tempo. Né? Porque se ele mudou fora, ele muda dentro. Porque eu sou constituído dessas relações. Se eu constituído dessas relações, mudou fora, mudou dentro. Eu não tenho como ter processos que estão mudando fora e eu estou parado dentro, a não ser que eu me considere um sujeito isolado para essas relações e biologias. Eu só sou processo fisiológico. Mas se eu sou constituído na minha consciência, porque a minha consciência, ela não só tem o tempo, porque o tempo não está aqui no espaço nela. Né? Por quê? Porque, caso contrário, ele seria abstração. E essa minha consciência que está aqui, ela não é cheia de abstração, é levada de semiose, significado científico. Se eu tirar todo o conteúdo semiótico da minha consciência, eu só tenho processo fisiológico. Por quê? Porque
que eu sou os outros, todos que estão aqui. Eu estava conversando com o Raul agora, as vozes, né? Toda essa coisa que está impregnando, né? Nas nossas falas cheias de outras vozes. É uma polifonia. Isso é estética. Cada voz tem uma imagem. Você tem uma imagem dessas vozes. Então, essa estética me chama a atenção, por quê? Porque é admirável. O admirável é estético. E o estético é a imagem, que tem valor. Portanto, a estética lida com isso. E o que aconteceu? O que acontece é que, qual é a estética? Se ela é uma imagem, é um signo. Esse signo, eles dizem isso, foram produzidos. Signos que passaram a desinibir. Então, quando o camarada está ali, diante de uma situação, né? Por exemplo, as conquistas da mulher na sociedade, ou outros tipos de relações, quando tem um que coloca o pé à frente, quando tem alguém que faz, e quando essa imagem de alguém que fez, ela é trabalhada, ela é divulgada, ela é massificada, esse signo produzido é apropriado pelos outros e desinibe outros para fazer o mesmo. Então eu também faço. O que um falou, que ninguém falava, por exemplo, imagina que isso aqui é um lugar sagrado. E alguém diz assim, não, ali é sagrado, não se fala isso aqui, não se fala isso aqui, mas de repente uma voz levanta e fala. Ela inicia um processo de desinibição. Os signos fazem isso. E como as nossas relações foram desinibidas? Por isso que o Marco estava falando, suas relações tradicionais, estava falando sobre os casamentos, né? Olha o signo que foi produzido para pegar essas relações canonizadas, né? E relativizá-las, porque precisa produzir signo para isso. Entretanto, tem uma luta cívica, porque ao mesmo tempo que tu tem um signo que está desinibindo, estão sendo produzidos por outras relações, signos que tentam inibir novamente. E aí é um conflito signo na sociedade. Eu acredito assim, que nessa discussão não se pode abrir mão desse olhar estético. Esse olhar estético é importantíssimo. A gente pensa, ó, essas imagens nos constituem não só imagens pictóricas, ou então imagens de desenhos que retratam, né, paisagens, cenários, mas imagens como um todo, imagens abstratas.